um ministério avivado. Nós estamos falando sobre avivamento, não teria como nós falarmos sobre um avivamento, sobre um ministério avivado, sem falar do ministério de Jesus, que teve um ministério com uma atuação marcante do Espírito Santo, uma atuação impactante do Espírito Santo. E me chamou muita atenção aqui o versículo 14, meditando, e por vários dias eu passei meditando nessa aula, e muitas vezes me peguei preso nesse tema, né? Porque esse tema aqui, se nós formos, ele se torna infinito. Nós começamos a estudar ele, a puxar vários assuntos dentro do avivamento, dentro do ministério de Jesus, e parece que ele vai ficando um tema infinito, que nós vamos cada vez mais mergulhando nessas passagens. E me chamou a atenção o verso 14 do capítulo 4 de Lucas, Lucas 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nós sabemos e temos várias menções sobre a fama de Jesus, porque simplesmente lá em Mateus capítulo 4, verso 16, se os irmãos puderem ir acompanhando, Mateus 4, verso 16, simplesmente Jesus passou a habitar em uma região que vivia em trevas, em uma região que vivia em densas trevas. Então imagine uma região em trevas que era chamada Galileia dos Gentios, onde as pessoas eram desprezadas, marginalizadas, né? Galileia dos Gentios, Nazaré, tanto que Natanael, quando Filipe testificou para ele a respeito de Jesus, falou Jesus de Nazaré, ele disse uma frase interessante: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque era uma terra que ninguém queria, era uma terra marginalizada. Então uma terra que vivia em trevas, densas trevas, raiou de repente uma luz que era a luz de Jesus. E Jesus começou a ensinar, Jesus começou a pregar, Jesus começou a fazer milagres, Jesus começou a fazer maravilhas, e a sua fama correu por todos os lugares, pela Judéia, pelas terras circunvizinhas, de modo que nós vamos ver, e eu tive a curiosidade de ver, nos evangelhos, por 8 vezes os evangelistas vão falar a respeito da fama de Jesus. Em 8 ocasiões eles vão falar, e a sua fama corria. E naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E lá em Lucas, capítulo 7, versos 16 e 17, Lucas 7, 16 e 17, nós vamos ver a passagem que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, e aquilo, meus irmãos, gerou um alvoroço, a ressurreição de um moço que era o único filho daquela viúva, e eles disseram: olha, verdadeiramente um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e a sua fama corria por todos os lugares. De modo que, às vezes, Jesus curava e falava: olha, não conta nada para ninguém, não fala nada, vai, mostra-te ao sacerdote. Mas as pessoas não se continham e elas divulgavam cada vez mais a respeito da fama de Jesus. Mas quanto mais Jesus ia se tornando famoso, mais ele ia se retirando em certas ocasiões da multidão. Quando a multidão às vezes o cercava por causa dos milagres, por causa das maravilhas, Jesus se retirava para orar. Ou seja, Jesus não queria a fama. E nos traz a reflexão que um ministério avivado, e às vezes as pessoas confundem, estão buscando mais
pela fama do avivamento do que pelo avivamento. Estão, às vezes, buscando mais a fama que o avivamento vai trazer do que propriamente o avivamento. Jesus não queria fama. Outro que não queria fama era João, né? João Batista não queria fama. Ele dizia o que a respeito de Jesus? Olha, que ele cresça e que eu diminua, né? Que ele cresça e que eu diminua. Ele não queria para si a fama. Ele dizia: ó, eu sou a voz do que clama no deserto. Não queria fama. Por outro lado, Atos capítulo 12, versos 21 e 23. Quem achar esse texto pode ler Atos capítulo 12, versos 21 ao 23. Esse aqui gostava da fama, queria a glória, mas o resultado na vida dele não foi bom. Atos 12, versos 21 ao 23. Quem achar pode ler bem alto. Então, olha só, esse aqui gostava da fama, Herodes. E certa feita, em que ele estava vestindo as suas vestes reais, os historiadores vão dizer que as suas vestes eram vestes com fios de prata, de ouro, que resplandeciam, e ele se inchou na sua glória e não deu glória a Deus. Quando o povo clamava, voz de Deus e não de homem, ele aceitou aquela glória, aceitou, porque justamente ele buscava aquela fama. E a Bíblia diz, comido de bichos, expirou. Quer dizer, se você for estudar, você vai ver que Herodes, ele foi apodrecendo vivo. Ele foi a sua carne, o seu corpo, ele foi se desfazendo vivo, por causa, por não ter dado glória a Deus, por desejar esta fama. Mas Jesus não. Por vários textos nós vamos ver falando a respeito da sua fama, mas Jesus não queria esta fama. E também, além de Jesus ser essa luz, a Bíblia diz, Mateus 7, 29, que Jesus ensinava com autoridade, e não como os escribas. Ou seja, Jesus trazia um ensino, Jesus trazia uma palavra que gerava vida. Jesus trazia uma palavra, um ensinamento que gerava transformação, que alimentava de fato espiritualmente as pessoas. Então a sua fama corria por todos os lugares. Até aqui os irmãos estão entendendo? Amém? Se os irmãos tiverem dúvida, podem ficar à vontade. Primeiro nós vamos falar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Aí no primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. A vida de Jesus foi marcada pela presença do Espírito Santo, desde o nascimento. Desde o nascimento. Porque no seu nascimento, lá em Lucas 1, verso 35, que está aí na lição, o anjo Gabriel vem para anunciar o nascimento de Jesus, e Maria diz, como se dará isso? Visto que eu não conheço varão, porque ela estava desposada com José, mas o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Então nós vemos o Espírito Santo atuando na concepção ali de Jesus. Lá em Mateus 1, verso 18, também nós vamos ter o texto. O nascimento de Jesus foi assim. Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começou a agir na vida de Jesus desde a concepção. Maria concebeu pelo Espírito Santo justamente
como o anjo o havia dito. Então vejam o papel do Espírito Santo na vida de Jesus, desde o início. Depois nós vamos ver o Espírito Santo atuando no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, o Espírito Santo também atuou. Então, lá em Mateus 3, versos 16 e 17, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este texto é muito conhecido por nós. E todos os evangelistas narram o batismo de Jesus devido à importância desse ato. Jesus foi até o Jordão para ser batizado. Aí Mateus vai registrar que João se opôs, o Batista, né, se opôs. Olha, eu é quem devo ser batizado pelo Senhor. Ou seja, João estava dizendo de Jesus, dizendo: olha, após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João estava dizendo para Jesus: olha, eu que preciso desse batismo, e o Senhor não precisa desse batismo em águas, que é para arrependimento, porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus disse: não, deixa que assim seja feito. Então Jesus se batiza, Jesus é batizado, e o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, e ouve-se uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali nós tínhamos uma manifestação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba, e uma voz do céu confirmando aquele ato e apontando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então vejam a atuação do Espírito Santo no nascimento e também aqui no batismo de Jesus. Também o Espírito Santo agiu, trabalhou com Jesus, atuou na tentação, porque Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus recebeu vitória, saiu vitorioso quando esteve no deserto, por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo o levou, o conduziu, o impeliu ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus recebeu vitória. Vitória com base na palavra, como nós sabemos, né? Que Jesus deu respostas ao inimigo com base na palavra e com a presença do Espírito Santo. E daqui nós entendemos, irmãos, que nós, servos de Deus, não podemos ser vitoriosos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Nas provações que nós passamos, nas dificuldades, nas tentações, nós só vamos sair vitoriosos se nós contarmos com a presença, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Amém? Pode falar, irmão. O que é ser cheio do Espírito Santo? Olha só, o nosso irmão perguntou: o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é importante essa pergunta do nosso irmão, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito, ele tem inclusive ciúmes. O Espírito, ele tem ciúmes. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, ser cheio do Espírito Santo é desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo. Como é que alguém faz, como é que um irmão faz para ter comunhão com o outro? Como é que você faz na sua casa para ter comunhão com a sua família? Como é que você faz? Como é que nós podemos ter cada vez mais comunhão uns com os outros? Convivência. Convivência.
Como nós temos comunhão? Convivência. Então não tem como nós termos comunhão com quem nós não convivemos. Nós não temos como ter comunhão com quem nós não conversamos, com quem nós não dialogamos. E a comunhão vai se estreitando cada vez mais com aquelas pessoas, estou falando das pessoas agora, com quem nós nos abrimos, com quem nós choramos junto, naquelas horas críticas, que nós estamos, às vezes, angustiados, tristes, feridos, e tem alguém ali que está conosco para nós chorarmos juntos. Você não lembra de alguém que, quando você passou por um momento difícil, crítico, estava lá com você, te ajudando, te auxiliando, te socorrendo, e através daquilo você criou com essa pessoa uma comunhão? Então, ser cheio do Espírito Santo é desfrutar de comunhão com o Espírito Santo a cada dia, pela palavra, pela leitura, pela oração, pelos louvores. Nós vamos estreitando a nossa comunhão e o Espírito Santo vai nos fazendo cheio dele. Se nós estivermos cheios de alguma coisa, não cabe outras, não é assim? Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, não tem espaço para outras coisas. Ó, aqui já está cheio. Então, se eu já estou cheio, não entra mentira, não entra fofoca, não entra coisas que não agradam a Deus, porque não cabe. Nós já estamos cheios do Espírito Santo. E aí a importância dessa pergunta aí do nosso irmão. Amém, meu irmão? Amém até aqui, meus irmãos? Então, Jesus e a presença do Espírito Santo no nascimento, no batismo, na tentação. E depois, no subtópico 2, no início do seu ministério, que é o texto que nós lemos, o texto que nós fizemos a leitura. Jesus foi até a sinagoga, o texto diz que por todos ele era louvado. E Jesus, lá na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e só o fato de ter sido dado o livro para ele era sinal que ele era um frequentante assíduo da sinagoga. Se eu falar alguma coisa, o senhor puxa meu paletó, pastor Hélio. O senhor é meu professor. Jesus era um frequentante assíduo da sinagoga, porque não eram quaisquer pessoas que iam lá fazer a leitura, somente aqueles que eram atuantes. E Jesus ensinava na sinagoga, tomou o livro do profeta Isaías e ele leu justamente a profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois Jesus disse: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então veja o Espírito Santo, veja o Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós dissemos, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele inspirou aos escritores das Sagradas Escrituras, às profecias. E quando Isaías profetizou lá mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus, essa profecia que Isaías fez, ela se cumpriu no dia que Jesus estava na sinagoga, tomou o rolo, fez essa leitura que era aplicável justamente a ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então nós vemos aqui o Espírito Santo acompanhando Jesus no nascimento, no batismo, na tentação e também no início do seu ministério. Falando aqui a respeito desses pontos que Jesus, que o Espírito Santo o ungiu. Evangelizar os pobres, né? Curar os quebrantados de coração. E tudo isso nós vamos ver, aqui estava iniciando aqui o ministério de Jesus, depois da tentação. Tudo isso nós vamos ver acontecendo durante o ministério de Jesus, evangelizando os pobres,
evangelizando os povos. Então, aquela região que ninguém queria ir, Jesus começou justamente por lá. Não começou pela Judéia, não começou por Jerusalém. Começou pelas regiões marginalizadas. Começou com os pescadores, com os agricultores, homens indoutos, né? Sem conhecimento técnico, que não eram homens das escolas teológicas da época. Tanto que quando Pedro e João foram presos, e eles estavam perante o Sinédrio, lá em Atos dos Apóstolos, que eles começaram a falar perante o Sinédrio, eles começaram a se interrogar, falou, mas esses homens, como é que eles estão falando com essa ousadia? Por que eles estão falando com essa autoridade? Porque esses homens são indoutos, esses homens são pescadores, eles não têm essa coragem, essa ousadia para falar, porque eles são lá da Galileia, esses aí, né? Mas eles estavam recebendo lá a ousadia do Espírito Santo. Então, quem era da Galileia, quem era de Nazaré, daquelas cercanias, eram pessoas pobres, eram pessoas marginalizadas. Nós vamos ver Jesus curando os quebrantados de coração, libertando os cativos. Não é assim? Quem pode me dar um exemplo de Jesus libertando os cativos? Não vou falar valendo um bisco, que eu não tenho hoje, né? Que os irmãos estão de jejum. Pode falar, pastor André. O endemoniado de Gadara, né? Aquele homem vivia nos sepulcros, tentavam acorrentar ele, mas não tinha, irmão, corrente que segurava ele, endemoniado. Quando Jesus pisou em Gadara, os demônios vieram lá, se prostraram diante dele, chamaram ele de Senhor, e Jesus foi, libertou e restituiu aquele homem a sua família. E vários outros textos, né? Aquela mulher que por 18 anos vivia curvada, né? Aquele menino que era lançado no fogo, se lançava no fogo, se lançava nas pedras. E os discípulos tentaram expulsar, Jesus falou, não. Há uma casta de demônios que ela só sai com jejum e oração. Então Jesus ia libertando as pessoas, libertando os cativos. E Jesus chegava nos lugares, às vezes Jesus ia de barco com os discípulos, e as pessoas iam de pé, chegavam primeiro. Quando Jesus chegava, eles já estavam lá. E Jesus, a compaixão. Jesus olhava, porque Jesus está escrito, eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E aí Jesus às vezes fala para os discípulos, olha, vamos apartar um pouco aqui, porque eles não tinham às vezes tempo de comer e nem de descansar. Mas às vezes chegava, a multidão já estava lá. E aí Jesus ia libertando, e aí Jesus ia curando, dando vista aos cegos, enfim. Tudo isso se cumpriu na vida de Jesus. Então aqui nós falamos sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Até aqui os irmãos entenderam? Se a gente for puxando aqui, vai ficar... Pode falar, meu irmão. Como o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo ele trabalha de várias formas, né? O Espírito Santo ele trabalha, graças a Deus ele trabalha de várias formas, né? Porque nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha e falar, ele vai fazer assim, né? Ou nós estamos clamando pelo avivamento, mas nós não temos como marcar o dia do avivamento. Nós estamos orando, nós cremos que o Senhor vai avivar a sua igreja, porque é promessa da sua palavra, mas nós não temos como, por exemplo, marcar o dia. O Espírito Santo, ele age na sua multiforme graça, na sua multiforme sabedoria, ou seja, graças a Deus ele age de várias formas. Com um, às vezes tem um coração mais duro, ele vai lá e age de um jeito. Outro, às vezes, coração mais mole, ele vai lá e age de uma maneira. Então, o Espírito Santo, ele trabalha de várias formas, né? Ele tem a sua multiforme sabedoria para trabalhar. Amém? Até aqui? Jesus e a oração em seu ministério. Jesus e a oração
em seu ministério. O valor da oração e depois uma vida de oração. Aqui vai fazer menção à oração chamada oração do Senhor, né, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, que está registrada em 2 textos, em Mateus 6, verso 9 ao 13, que nós usamos mais, e também em Lucas 11, versos 2 ao 4. É interessante que lá no texto de Lucas, Lucas vai dizer que Jesus estava orando, e quando ele encerra, um dos seus discípulos pediu para Jesus o quê? Ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então veja, eles não disseram para Jesus, ensina-nos a cantar, porque Jesus também cantava, viu? Jesus também cantava. Se você for olhar lá, você vai ver que Jesus também cantava. Eles não falaram para Jesus, ensina-nos a cantar, ou ensina-nos a pregar. Não, eles disseram, ensina-nos a orar. E coisa boa é a gente poder ensinar alguém a orar. Se às vezes você já teve oportunidade, se não teve, talvez vai ter um dia, de ensinar às vezes o seu filho a orar. E é dali, meus irmãos, que saem as melhores orações, né? Não é verdade, meu Zezinho? É das crianças ali que sai cada oração que às vezes até nos pega de surpresa o quanto que o coração das crianças é um coração sincero e voltado para Deus. Então eles disseram, ensina-nos a orar, porque Jesus tinha uma vida de oração. Então olha, eu trouxe algumas anotações aqui que não estão na revista e eu coloquei aqui. Não vai dar para falar de todas, mas primeiro, Jesus orou quando foi batizado, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, porque a escrita de Lucas vai estar dizendo que Jesus orou antes do batismo. Só Lucas fala a respeito dessa oração. Jesus orou, o céu se abriu na hora do batismo, o céu se abriu e o Espírito desceu. E aí nós vamos lá para Atos capítulo 2. Será que os discípulos aprenderam a orar com Jesus? Atos capítulo 2, eles se reuniram, oraram, o céu se abriu e o Espírito desceu, lá em Pentecostes. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Segundo, Jesus se retirava para orar quando a multidão o procurava atrás de milagres. Então, a multidão procurava Jesus, Jesus falava, olha, vocês estão me procurando por causa do pão. Não estão procurando para ouvir, vocês querem o pão que eu estou multiplicando. Jesus, quando era procurado pela multidão, se fosse às vezes outros avivalistas, aí eles iam querer a multidão. Jesus não, Jesus se afastava para orar. Jesus, olha só, irmão, Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os seus apóstolos. Lucas 6, verso 12. Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os seus apóstolos. O que é isso, meus irmãos? Falando tanto sobre a oração de Jesus, Jesus não era Deus? Por que Jesus precisava orar? Se Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem, irmãos. E Jesus, para escolher os 12, ele orou. Você vai ver na sequência que depois Jesus sai a nominar os 12 discípulos. Jesus orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Lucas capítulo 9, versos 18 e 20. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Então antes, essa pergunta, irmãos, é uma pergunta importantíssima que Jesus fez, né? É uma pergunta importantíssima. Quem diz os homens que eu sou? Porque, como a irmã Valquíria mencionou, Jesus orou por quê? Porque sem a revelação do Espírito Santo, as pessoas não conseguem
conhecer, ter discernimento para entender quem é esse Cristo de Deus, a Jesus Cristo. Então, quando nós precisamos ganhar alguém para Cristo, nós precisamos orar por essa pessoa incessantemente, para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração dela, no entendimento dela, para ela entender, porque essas pessoas que não têm Cristo, elas estão com os seus olhos cegados, com escamas. Então elas precisam que o Espírito Santo atue e elas venham a enxergar essa luz. É assim que está escrito. Então Jesus perguntou isso aos discípulos, uma pergunta crucial: quem diz os homens que eu sou? Uns disseram, uns diz que o senhor é Elias, uns diz que o senhor é Jeremias. E vós? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então essa pergunta é crucial porque Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então da resposta de Pedro, do discernimento, da compreensão de Pedro, que Jesus disse, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai, né? Dessa resposta, Jesus estava estabelecendo a sua igreja, sobre essa afirmação, tu és o Cristo, né? E aí disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós precisamos orar também, para que o Espírito Santo venha encontrar lugar nos corações. Jesus orou no Monte da Transfiguração, as suas vestes resplandeceram, diz a Bíblia que ficaram tão brancas como nenhum lavadeiro, ou seja, para nós trazermos para o nosso dia, nenhum produto de limpeza, das marcas que os irmãos e as irmãs conhecem aí, poderia deixar uma veste tão branca e resplandecente como a de Jesus. Então Jesus orou no Monte da Transfiguração, apareceram Moisés e Elias falando a respeito da sua morte, quer dizer, o Pai já estava cuidando ali de todos os detalhes para que Jesus morresse, e apareceu o conforto no final, que a voz de Deus também bradou no monte, dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Foi tão bom, irmãos, que Pedro falou, mestre, bom é estarmos aqui, vamos construir aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, é muito bom estar aqui, né? Então Jesus orou no Monte da Transfiguração, Jesus orou no túmulo de Lázaro. Jesus orou no túmulo de Lázaro, e Jesus diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Quando Jesus chegou na porta do túmulo, Jesus falou, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Quer dizer, Jesus já tinha orado antes de chegar ali, naquele trajeto. Graças te dou por me haveres ouvido. E disse, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E Jesus ressuscita Lázaro, irmãos, e aquele milagre não era simplesmente a ressurreição de um ser humano, que era algo extraordinário, mas por causa da ressurreição, muitas pessoas creram nele, em Jesus, e por causa de Lázaro, muitas pessoas creram em Jesus. Então muitos até dos principais creram em Jesus porque via Lázaro, falavam, não, Lázaro teve morto 4 dias, eu vi, eu testemunhei, o homem está aí agora, ressuscitado. E eles passaram a crer em Jesus, e também através disso, outros se levantaram para matá-lo. Jesus orou por Pedro, antes que ele o negasse. Tem outras anotações aqui, mas não vai dar tempo. Jesus orou por Pedro. Orou por Pedro e disse, Simão, Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti. Então Jesus ora por nós, irmãos. Jesus ora por nós. Ainda hoje Jesus ora por nós. Então, Jesus, Hebreus 7:25, Jesus vive sempre para interceder por nós.
Romanos 8,34, que os irmãos conhecem. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Quem nos condenará? Se Cristo está à direita de Deus, intercede por nós. E João também disse: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a oração na vida de Jesus. Cadê aqueles irmãos que pegaram essas frases aí? Vou pedir para os irmãos virem aqui para me ajudar. Pode vir, todo mundo. Isso não. Nós não vimos nem vou ver, né? Nem vamos ver. Só Cristo mesmo. O justo, né? Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, essas frases que estão aqui, não, pode ler aleatório mesmo. Elas estão nesse livro aqui. Alguém dos irmãos comprou esse livro aqui? Tem aí, pastor Adalberto? Meu Deus, tem lá com o pastor Adalberto, irmãos, ó. Por que tarda o pleno avivamento? Esse livro, irmãos, mas você tem que estar crente para ler ele, viu? Se você não tiver, você vai ficar, né? Se você tiver crente, você vai ficar mais ainda. É um livro escrito lá na década de 60, mas que parece que ele está sendo escrito agora em dezembro de 2022. Leia ele, ó, é bem fininho, mas tem algumas palavras, algumas frases, às vezes até difícil de nós digerirmos. Eu trouxe só as mais leves aqui, tá? Tem muitos grifos aqui, no meu aqui, mas eu fui selecionando para depois os irmãos comprarem lá com o pastor Adalberto e meditar. Ele vai falar por que tarda o pleno avivamento, né? E vai falar, não vou falar não, vou deixar os irmãos comprarem lá, pastor Adalberto. Mas aqui, irmãos, tem algumas frases aqui que estão nesse livro sobre oração, sobre oração, sobre avivamento. Vou pedir para o irmão Irailto ler, você preste atenção, depois você vai meditando aí sobre o nosso tema que nós falamos sobre oração. Pode falar, irmão Irailto. A oração é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la. Então, olha só, a oração é simples e profunda ao mesmo tempo. É tão simples que até uma criancinha pode exercitar a oração. Pode ir lá, pastor André. O segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Glória a Deus. Fala, irmã Juliana. É possível alguém pregar e ainda assim se perder? Mas é impossível orar e perecer. Glória a Deus. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Se o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção o fará. Uma das mais significativas orações do Velho Testamento foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavras. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. 1 Samuel 1,13. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Dá uma salva de palma aqui para esses irmãos aqui. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela ajuda dos irmãos. Os irmãos ouviram essas frases aí, né? Muito marcantes. Depois, se você puder... Ah, pastor, não gosto de ler. Você vai ver o tanto que é agradável essa leitura aqui. Pode falar, irmão João Paulo.
boa pergunta. Eu desejo para todos os irmãos que tenha bastante escolha, assim, para você escolher. E nós precisamos, irmãos, já aconteceu comigo isso, né? Nós precisamos aí da ajuda do Espírito Santo. Às vezes você pode pedir um sinal para Deus e deixar, porque Deus já está lá no futuro, lá na frente. E você pode deixar que Deus te direcione para aquilo que for melhor, a vontade dEle, para a sua vida, né? Às vezes nós queremos até ir para um lado, mas como o pastor Hélio fez menção, o Espírito Santo está querendo nos colocar em outro lugar. Então, quando eu estive nessa situação, eu chamei meu pastor, pedi que ele fizesse uma oração por mim. Eu falei, pastor, eu preciso escolher aqui se eu fico onde eu estou ou se eu vou. E ele me chamou e não falou assim para mim, ó, vai para tal lugar ou fica. Ele orou por mim e falou, Deus vai te mostrar, Deus vai te dar um sinal, Deus vai te direcionar. E aí eu orei a Deus, nós oramos e as coisas foram direcionando. Então nós precisamos orar, João, e pedir que Deus nos leve para aquilo que for melhor, para aquilo que for a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e é perfeita. Amém? Na oração, na ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir ter essa direção, essa sensibilidade. Pode falar, irmã Carla. Sim. Sim. O Espírito Santo coloca paz no nosso coração, você vai e as coisas acontecem. Amém? Deu para... Pode falar, pastor André. Eu estava desempregado e fui fazer uma entrevista e era para tomar conta de um depósito. Então, para quem está desempregado, me ofereceram 3 salários mínimos. E eu fiz o estágio, o dono do serviço gostou, e eu passei no local onde ele estava no final da tarde para saber qual era a carga horária. Porque o comentário que se teve é que só tinha hora de entrar, não tinha de sair. E eu sempre fui muito focado na obra de Deus, desde da minha adolescência, pré-adolescência. E quando eu cheguei lá para conversar com o patrão, eu perguntei qual a hora que entra e qual a hora que sai. Ele disse, só tem hora para entrar. Às vezes quando chega caminhão, você vai até 10, 11 horas da noite. A primeira coisa que eu falei para ele foi, pode escolher outro para vir amanhã estagiar no meu lugar. Mas eu gostei de você, irmão, digo, mas eu tenho compromisso com Deus e com a obra. Então, quando a gente vai tomar uma decisão de escolha, ver o que está mais focado para estar perto de Deus, que às vezes não é o salário. E aí passou uma semana depois, Deus abriu 2 portas, uma para trabalhar com um presbítero da igreja, no serviço que ele tinha, e um outro emprego que deu para conciliar os dois. Eu digo, agora é Deus que tem paz no meu coração, então eu posso aceitar. Muito bom. Eu tenho certeza que mais irmãos já passaram por isso, né? E eu aconselhei até um jovem recentemente, né, que estava nessa situação. Um bom trabalho, trabalhando, recebendo seu salário, e ele estava pensando em mudar de trabalho para ganhar mais, para ter uma outra condição, só que ele não teria mais condição de ir nos cultos, né? E eu disse para ele, olha, você precisa saber aquilo que é importante para você, né? Ver o que você precisa para o momento, saber o que é importante para você, falar com Deus e honrar a Deus. Honre a Deus e Deus vai te honrar, que foi o que aconteceu aí com o pastor André, e deve nortear a nossa vida, buscar sempre a vontade de Deus, buscar sempre honrar a Deus. Na oração eu tenho certeza que Deus vai nos dar uma boa direção. Amém, João? Amém? Meus irmãos, vamos para o tópico 3, olha só, já está no horário já, daqui a pouco vai tocar o sino. Mas nós vamos encerrar aqui. Uma vida na unção do Espírito. Uma vida na unção é uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Aqui nós vamos falar sobre a unção do Espírito na vida do obreiro e sobre a unção do Espírito na vida do crente.
o obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade de ensino e alguns até mesmo da música cristã. Então, meus irmãos, o obreiro aqui, né, precisa de uma vida. O obreiro aqui nós vamos incluir a liderança, todos os irmãos que trabalham no ensino, na música, em qualquer atividade para Deus. Nós precisamos ter uma vida cheia da unção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra. Então, um pastor, por exemplo, e aí eu trouxe esse livrinho aqui, que eu comprei, o que um pastor deve fazer, é um livrinho da CPAD, bem fininho, gostoso de ler, o que um pastor deve fazer. Ele conta a experiência de um pastor, e ele traz aqui um tópico muito interessante, que a sua experiência ele é por volta de 1998, e ele disse, olha, conversando com outros pastores, conversando com outros ministros, e com base em estudos, dados de dissertações de mestrado, tese de doutorado lá nos Estados Unidos, as pesquisas apontavam que um pastor trabalhava em torno de 62 horas por semana. Normal, pela CLT, né, pastor Ed? 44, né? Um pastor, em 1998, trabalhava em torno de 62 horas por semana. E ele desenvolvia cerca de 255 atividades durante essa semana. Atividades geralmente de 15 em 15 minutos. Então, irmão, só quem foi pastor vai saber, né? Ali, 9 horas da manhã, você está respondendo um WhatsApp, daí 9h30 você já está fazendo uma visita no hospital, dali você sai. Então, de 15 em 15 minutos, esse ministro ele vai estar lidando com algum tipo de decisão, de alguma atividade diferente. Então, imagina essa rotina e esse trabalho. A cada, em média, 15 minutos, você está envolvido em uma outra atividade. Como que nós vamos conseguir fazer isso? Como que um pastor consegue vencer, se naquela época era 62 horas de trabalho, hoje eu não sei nem calcular quantas horas, né? Então, pegando aqui o exemplo do nosso pastor, né? Que está sob o nosso campo, várias congregações, vários ministros, vários líderes. Uma semana intensa de trabalho, com várias atividades, e aí os irmãos que acompanham às vezes um pouquinho vão ver, uma hora ali está resolvendo uma coisa, outra hora é outra atividade, já entra em outro assunto. Como que nós conseguiremos vencer? Somente com a presença e ajuda do Espírito Santo. Somente com a presença e ajuda do Espírito Santo. Então o obreiro, o pastor, o líder, nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Termos uma vida cheia da presença do Espírito Santo, na oração, no jejum, no estudo da palavra, né? Então, o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. O líder sabe que o Espírito Santo o capacita para aquela atividade. Mas esse não é um dever só dos líderes, mas de todo crente. Todo crente deve desenvolver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, meus irmãos?